Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento da liturgia, vamos ouvir a palavra de Deus. Por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 2. Livro de Juízes, o sétimo livro da Bíblia, capítulo 2. Juízes 2, verso 1, assim nos diz: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais com juramento, e vos disse: Nunca desfarei minha aliança convosco, e vós não fareis aliança com os habitantes dessa terra. Pelo contrário, derrubarei os seus altares. Mas não me obedeceste a minha voz, porque fizeste isto. Por isso eu disse: não expulsarei da vossa presença, serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vós. Depois que o anjo do Senhor falou isso a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Vamos ao final do capítulo 2, que nos diz, verso 19 em diante: Mas depois da morte do juiz voltavam atrás, se tornavam piores do que seus pais, seguindo outros deuses, cultuando-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas nem sua obstinação. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele disse: visto que esta nação desfez a aliança que fiz com seus pais e não deu ouvidos à minha voz, não expulsarei mais de diante dela nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Farei isso para pôr Israel à prova, para ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como seus pais o fizeram. Assim o Senhor permitiu que aquelas nações ficassem na terra e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Oremos neste momento. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, nós te adoramos e te engrandecemos. Nesta manhã, com muita alegria, estamos aqui para pregar a tua palavra. Eu te suplico, Senhor Jesus Cristo, usa a minha vida, Pai Santo, usa os meus sentidos, eu os coloco à tua inteira disposição para pregar a tua palavra. Eu te suplico, ó Santo Espírito, trabalha na consciência de todos que aqui se encontram, ilumina, orienta, exorta, Senhor Jesus Cristo, sobre as consequências de flertar com o mundo e com a cultura desse mundo, de respaldar-se pela cultura deste mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és a nossa rocha onde queremos construir a nossa habitação. Tu és o nosso alicerce, Tu és o nosso orientador, Tu és santo preceptor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, preserva, guarda a nossa mente, Pai Santo, de toda a infecção da cultura deste mundo. Em nome do Senhor Jesus, te suplicamos, guarde as nossas famílias, guarde as nossas crianças, Senhor Jesus Cristo, das doenças culturais deste século que precede a tua vinda. Senhor Jesus Cristo, lava-nos com fogo, Senhor Jesus Cristo, lava-nos com teu sangue, Senhor Jesus Cristo, e assim seremos santificados e purificados com o poder do teu sangue. Vai dissolvendo pelo teu fogo toda a impureza do nosso caráter, nos torna, Pai Santo, mais alvos que a neve. Te suplicamos. Fala, Senhor Jesus, com todos que aqui se encontram. Fala, Senhor Jesus Cristo, com todos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Em nome do Senhor Jesus, afasta todo mal pelo fogo do poder do Espírito Divino, em nome do Senhor Jesus. E nesta manhã glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Quão bom seria se todos nós pudéssemos declarar com todo o nosso coração a alegria que o salmista teve. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fica melhor ainda quando temos ao nosso lado toda a nossa família. É interessante observarmos de tempos em tempos, se vemos algumas fotografias que trazem à memória
o quadro de membros da igreja, de membresia da igreja, encontramos às vezes lá alguns membros, né? Encontramos alguns membros, alguns tinham cabelo, outros estavam com o cabelo mais escuro, de repente não tem mais cabelo, os cabelos ficaram grisalhos. Encontramos alguns que faleceram, encontramos alguns que se dispersaram, ficaram pelo meio do caminho. Encontramos também sentimos a falta de pessoas que se desprenderam e sentimos a falta também de alguns que faleceram. Essas fotos são muito importantes, nós retornarmos aos memoriais. Vemos que Salomão, na sua sabedoria, aconselhou para que não fossem retirados os memoriais deixados pelo teu pai. A importância de pai e mãe na responsabilidade e no compromisso que tem de ensinar a criança no caminho em que deve andar, como está dito lá em Provérbios 22, 6. Os memoriais deixados pelos nossos patriarcas no que diz respeito ao culto, à cultura cristã, à cultura judaico-cristã, que deve fazer parte da nossa vida, das nossas famílias, isto deve ser preservado. Assim quando ocorreu o grande milagre das águas do Rio Jordão serem represadas, e assim Josué com as tribos de Israel atravessaram ali e viram aquele grande e maravilhoso feito do Senhor em época de enchente. O povo atravessou a pés enxutos o Rio Jordão. Vemos que logo a orientação de Josué pelo Espírito de Deus foi que fossem levantados 12 memoriais representando as 12 tribos de Israel, para que todos os filhos de Israel vissem aqueles memoriais e assim perguntassem aos pais: papai, o que significam aquelas pedras ali, aquelas 12 pedras no Jordão? E aí o pai deveria se aproveitar daquela oportunidade para estar ensinando os preceitos do Senhor. O único Deus, Deus Todo-Poderoso, assim forneceu o caminho, abriu o caminho, represando as águas do Jordão para que o povo de Deus habitasse a terra que Abraão um dia demarcasse. Este é o Deus que você deve cultuar, o Deus que derrotou Baal ali nas águas do Rio Jordão. O Deus que derrotou, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro que derrotou todos os deuses cananeus. Este é o único Deus que você deve adorar. Nós, como pais, eu não tenho filhos, mas os pais que aqui se encontram, devemos nos aproveitar destas oportunidades, com os acontecimentos da vida, e assim estarmos instruindo aqueles que estão crescendo, aqueles que estão se desenvolvendo. Eu tenho muitos filhos na fé, muitos filhos aqui em sala de aula, e bem lembrado aqui no dia dos professores, no último dia 15, como filhos vieram trazer presente para o professor Fernando. Senti como se fossem meus filhos, né? Então nós temos que aproveitar oportunidades que Deus nos concede na vida para estar ensinando acerca do Deus vivo, do Senhor Jesus Cristo, da sua obra redentora na cruz do Calvário. Buscarem o único e verdadeiro Deus. Este é o Deus que fez grande obra pelas nossas vidas. Quantas pessoas estão se desenvolvendo neste mundo, crescendo, muito mais conhecedoras de personagens fictícios do entretenimento e até endeusando personagens de entretenimento, ansiosos para sair a parte 2 daquele filme com aquele personagem tão venerado, e não sabem contar uma história bíblica. Eu já vi alguns pastores imbecis em púlpito dizendo que eu não fico vendo essas coisas babaca aí não. Eu saí com toda a igreja, com todos os jovens, e fui assistir o Homem-Aranha, Homem-Aranha 2, ó, e com a mão de gesto fazendo o sinal do lança-teia, né, o sinal do chifrudo, né, aproveitando ali com os jovens. Ele foi assistir a parte 2 lá do Homem-Aranha, né, o lançador de teia. Se você gosta, não estou aqui para te julgar se você é do mundo secular e gosta do Homem-Aranha. Estou aqui falando para o povo de Deus, estou aqui falando restritamente ao povo de Deus, que nós temos que, como líderes, como pais, como mães, aproveitar as oportunidades para ensinarmos acerca das coisas de Deus. Veja a exortação do anjo do Senhor vindo num período de estágio final da morte ali de Josué, que foi um líder, que foi um vencedor. Por que Josué foi um vencedor?
porque ele buscou na palavra de Deus a sua orientação, porque ele buscou na presença de Deus glorificar a Deus através das suas obras. A bênção da presença, a bênção das promessas. Ele confiou nas promessas e avançou na presença de Deus e se tornou um referencial, como Moisés foi um referencial. Os milagres ocorreram e Deus exaltou a vida dele porque ele buscou primeiramente obedecer a Deus e engrandecer a Deus em sua vida. Veja no capítulo 2, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi aos vossos pais. Com juramento vos disse: nunca desfarei a minha aliança convosco. Hoje eu vos trago uma proposta de mensagem, o lamento de Boquim. Eu espero que você, atento a essa mensagem, não caia na mesma condição desses pranteadores que verão os seus filhos em derrocada, em decadência e em apostasia. Veja que esse mesmo anjo do Senhor é o que fala por meio do Espírito da boca do pastor Fernando e de muitos homens de Deus. Este mesmo anjo do Senhor é o grande eu sou. É aquele que está trazendo a memória. Note que ele traz a memória. Eu sou aquele que comissionou Moisés a tirar vocês, os seus patriarcas, lá da terra do Egito. É aquele que está lá no capítulo 13, se manifestou na sarça ardente e comissionou a Moisés. Moisés fraco, sem competência, e Deus ali fez sinais diante de Moisés, tornou a sua mão leprosa, transformou o seu cajado em serpente, para que Moisés cresce que aquele que o estava comissionando é Deus poderoso. É Deus que ouviu o clamor do povo que estava escravo e que usaria a vida dele como um redentor, como um resgatador, alguém que haveria de promover a libertação do povo do cativeiro egípcio. Esse mesmo Deus fala com cada um de nós hoje, nos chamando para filhos, nos chamando mais que isso para sermos servos, e ele fala: eis que estou convosco. Eu tenho uma grande obra a realizar na tua vida. Como fez com Josué, assim Deus faz com aqueles que estão nos ouvindo hoje. Líder, você não pode apostatar, você não pode abandonar. Você tem que crer que Deus está comissionando a tua vida para uma grande missão, como assim foi na vida de Moisés e como foi na vida de Josué. Deus traz à memória os grandes feitos. Eu sou o Deus que vos resgatei da terra do Egito. Vejam o que Deus está dizendo. Eu sou o Deus da aliança. Eu não prometi que ia tirá-los de lá, do cativeiro de 400 anos. Não prometi. Não coloquei vocês na terra. Fiz uma aliança. Esse Deus que nos resgatou do pecado, que efetuou obra grandiosa na cruz do Calvário, tem uma aliança de sangue com o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós não podemos esquecer que esse Espírito deste Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, está sobre as nossas vidas. Veja no verso 2. No verso 2. E vós não fareis aliança com os habitantes desta terra. Pelo contrário, derrubarei os seus altares. Mas não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Entendemos que o nosso Deus, ele quer exclusividade. Somente ele é Deus, os outros deuses são falsos. Esta é a verdade absoluta da palavra de Deus, que só existe um só Deus, um só Senhor, Redentor, Jesus Cristo. O Espírito em que vós habita sente ciúmes. Mas em vários estágios da nossa vida, falsos deuses dessa terra, disfarçados de automóvel, disfarçados de bens materiais, disfarçado de Homem-Aranha, disfarçado de Super-Homem, disfarçado de tantos personagens, de série de Netflix, eles vão tentar roubar a adoração que é devida somente ao Senhor Jesus Cristo. E o que o povo fez? Naquela época não tinha Netflix, não tinha personagem de novela, não tinham esses personagens que hoje podemos ver.
Mas existiam outros deuses vinculados à prosperidade, à imoralidade, com caminhos de adoração e veneração muito mais fáceis, porque eles viabilizavam tudo aquilo que a carne tinha vontade de fazer, que era se prostituir, folgar, desleixar e acomodar-se no pecado. Estes deuses que propiciavam a alegria da carne, assim passaram a ser adorados. Veja que Deus, assim, nos últimos discursos de Moisés, ali que se encontra em Deuteronômio, antes da sua morte, vemos que Moisés foi muito específico, muito enfático em dizer que eles não poderiam dar-se em casamento com as mulheres dos pagãos, nem suas filhas se casarem com os pagãos, e nem os pagãos, os homens se casarem com as mulheres pagãs, para que os vossos filhos não cresçam em pecado e se apartem de mim. Olha o Deus que tem ciúme dizendo, querendo intervir nas nossas escolhas sentimentais para que nossas famílias não fiquem contaminadas. Já utilizei esse exemplo várias vezes. Como nós, povo de Deus, que aguardamos o arrebatamento e cremos que nós ressuscitaremos dentre os mortos, pois ao homem cabe morrer uma só morte, depois disso vem o juízo. Como você busca a compatibilidade de relacionamento com alguém que crê em vários deuses? Talvez aquela mulher seja linda, mas talvez seja uma adoradora de diversos deuses. Talvez ela acredite que ela vai voltar aqui num processo kármico em diversas reencarnações. Saiba que essa pessoa com quem você tem uma relação, que você está tão obcecado e apaixonado, ela blasfema contra o sangue de Cristo, pois um só sacrifício foi realizado, uma só morte, depois disso vem o juízo, e depois disso não há mais esperança para aqueles que morrem sem aceitação do Senhor Jesus. Por isso, a responsabilidade de estarmos pensantes e preocupados de forma urgente com as nossas vidas e com as nossas famílias, pois a família é o núcleo da sociedade, a primeira instituição feita por Deus. O Estado tem obrigação de proteger a família e não de destruí-la. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ou seja, Deus criou a família, união de célula masculina com célula feminina, e assim instituir a família para a formação da sociedade. É impossível haver crescimento quantitativo sem a união de sexo masculino, biológico masculino, e com a união do sexo feminino. Esta é a palavra de Deus que organiza a sociedade. Veja no plano secular o que tem sido propagado, disseminado. Essa falsa ciência hoje reafirma a probabilidade de se construir outras formas de polifamília, de poliamor, coisas demoníacas e diabólicas que já destruíram no passado diversas sociedades de grandes impérios. Veja a derrocada, a decadência, cidades inteiras serem destruídas por estas práticas abomináveis. São exortações que o Senhor passa. Veja que ele fala de destruir, dissolver os ídolos e os altares. Nós não podemos ter ídolos e altares, pois, como eu disse, o nosso Deus, ele tem ciúmes de nós. O Espírito em que nós habita sente ciúmes. Nós, às vezes, não temos a imagem esculpida dentro de casa, mas na nossa casa espiritual, eis que estou à porta e bato. O Senhor quer entrar na tua casa espiritual, na tua consciência, porque Ele sabe que lá dentro do quarto, às vezes num cômodo específico, tem um ídolo lá, tem um local que você se prostra, tem aí no cantinho da sua mente algo que você adora. Às vezes é aquelas notinhas da Naná, né? Aquelas figurinhas que a gente usa como instrumento de troca, o dinheiro, né? Que tem na imagem esculpida lá, a deusa Naná, a deusa da liberdade, lá da estátua da liberdade, né? O dinheiro, Mamon. Existem ídolos muitas vezes na vida da pessoa. Não existe nenhum Deus nessa terra em pé de igualdade para com Deus, mas muitas vezes as pessoas cultuam o dinheiro, e o dinheiro é a raiz de todos os males. Sempre tenha isso na sua consciência. Não é pecado você ter muito dinheiro, desde que você tenha o dinheiro como servo. Seu Senhor
é o Senhor Jesus Cristo. Dinheiro foi criado como figurinha, instrumento de troca para você trabalhar, conquistar e trocar por um bem material que você precisa. O seu carro, sua casa, os bens que você precisa dentro de casa. Dinheiro não pode ser cultuado. Mas o povo de Israel pecou, desobedeceu, não derrubou os ídolos. Ídolos esses que estavam vinculados, como eu disse, à prosperidade, para o gado se multiplicar, para a lavoura produzir mais, e que para serem adorados tinha que haver a licenciosidade sexual, a imoralidade, o homossexualismo, diversas atrocidades, a pedoexfilia era praticada, a zoofilia era praticada para esses deuses. Até os primogênitos eram sacrificados para esses deuses, para que esses deuses falsos pudessem produzir a falsa sensação de poder que o dinheiro fornece aos corações. Mas não obedeceste a minha voz, porque fizeste isso. Veja o discurso do anjo. Por isso eu disse, não os expulsarei da vossa presença, mas serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vós. Quão terrível é a pessoa acreditar numa ideologia, e depois a gente vê que essa ideologia é uma mentira, e aquela pessoa que propagava também fracassar na sua mentira. Porque este é o discurso do diabo. Começou lá no paraíso, né? Vemos que a serpente, o diabo encarna a serpente, como é dito lá em Apocalipse capítulo 12, e traz uma meia verdade misturada com a mentira, que é a mentira, que é o engodo. Não, você vai ser como Deus. Não, coma do fruto e você vai dominar o homem. Você vai ser como Deus. Que negócio é esse, Eva, de ser inferior? Não, em pé de igualdade, direitos iguais. Tem muito progressista que prega isso. Não, vai dominar o homem, domina o homem. Você vai ser como Deus, né? E nós vemos que quando eles comeram o fruto, eles pensaram, olha, é mesmo, a serpente tem razão, não morri, mas comi. Deus disse que amor, Deus é mentiroso, Deus me enganou. Será que enganou mesmo? Passado alguns anos, Adão viveu 939 anos. No tempo certo, houve o cumprimento da palavra de Deus. Esse corpo, Adão, teu é feito de barro. Você não é Deus. Você jamais vai ser como eu. Você é criatura. Depois de 939 anos, o homem morreu e voltou para o pó de onde ele foi retirado. Veja o juízo de Deus para Eva, né? Não adianta, você pensou que você dominaria sobre o homem. Ele te dominará. Uma das primeiras frases de Deus para com Eva, e que destruiu toda a arrogância dela, o foco de raiz do feminismo, né? Ele te dominará. Não adiantou se respaldar, se alicerçar num discurso falso e desobedecer a Deus. Nosso Deus exorta na sua palavra conselhos de sabedoria, aquilo que é bom para as nossas vidas. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Nem que você possa estar sofrendo chacota, injustiça, sofrendo dolo, o nosso Deus é juiz. Ele disse, a mim pertence a vingança. Eu, como historiador, digo isso. Ninguém escapa do crivo da justiça. Ao longo da história, ninguém escapou do crivo da justiça de Deus. A pessoa pode escapar do tribunal da mais alta instância nessa terra, achar que jamais vai ser condenado e julgado. Não escapará do crivo de Deus. E nós vemos alguns já descendo à sepultura, baseados e alicerçados na mentira, no engodo, no discurso mentiroso. Veja que ele fala aqui, não expulsarei. É terrível, né? A gente observar que Deus espera de cada um de nós. Nosso Deus não é um fascista que a todo instante fica ali ostensivamente sobre as nossas vidas, esperando a cada um de nós pecar. Ele espera que nós tomemos atitude. O Adão teve a liberdade de escolher em obedecer e ser zelador do jardim, obedecendo a Deus, ou tocar no fruto da ciência do bem e do mal. Note a liberdade de escolher de Adão ali dentro do paraíso, assim como todos nós temos.
E o nosso Deus olha para as nossas vidas como olhou para o povo de Israel e disse: existem adversários dentro da tua cabeça. Existem adversários, deuses que competem contra mim na tua consciência. Deus espera das nossas vidas uma atitude que venha demonstrar: mas Senhor, Tu já me mostraste que isso é um ídolo, isso é um pecado na minha vida. Eu não tenho força para tirar esse ídolo, jogar esse ídolo lá e tacar fogo no anátema, tacar fogo nessa coisa maldita. Eu não tenho força. É aí que você precisa do poder de Deus para tirar esses ídolos da tua vida. Você não conseguirá pela tua própria força. Somente o poder de Deus para retirar. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você precisa do poder de Deus para ser filho de Deus e servo de Deus, testemunha de Jesus. Veja que Deus está dizendo: o pecado, os ídolos, eles vão ser adversários. O que hoje é amor, carícia, prazer da carne, vai ser insatisfação amanhã, vai ser destruição. Os pecados que nós fazemos hoje, que ninguém descobriu, eles vão nos encontrar no tempo certo e as coisas vão ficar acumuladas. Palavras que estamos falando sem pensar vão movimentar engrenagens no processo do tempo. E logo nós veremos a consequência. Num mundo de smartphones, onde todos são espiões da sociedade, tudo que você faz, a pessoa está lá filmando. Esses dias eu vi um homem ali agredindo uma mulher que estava indo com a minha esposa para a igreja, tempo atrás. Aí eu vi lá um homem agredindo uma senhora de idade. Aí já estava lá do outro lado da rua uma menina filmando tudo. Nada fica encoberto. Existem testemunhas, câmeras chinesas espalhadas por toda São Paulo, filmando tudo que a gente faz. Já estamos preparadinhos para o Big Brother mundial. Tá cheio de câmera aí, ó. Esse dia eu olhei o endereço da minha casa, tá até o meu cunhado na janela da casa aqui, em cima da igreja. Estamos sendo filmados, tudo está sendo gravado, tudo está sendo filmado. Não tem como escapar. O que fazemos e como agimos estará, de certa forma, implicando em algo que vai acontecer no futuro. Em especial para nós, povo de Deus, a atitude que tomamos em Cristo hoje irá proporcionar salvação, livramento lá na frente. Mas se nós não tomarmos a atitude de tirarmos esses deuses da nossa vida, nós seremos derrotados. Já caímos na armadilha, estamos com os pés amarrados, os nossos membros amarrados, e seremos destruídos com todos estes ídolos. Veja no verso 4, depois que o anjo do Senhor falou isso, todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Veja que essa geração, enquanto Josué estava vivo, eles prantearam. Que coisa maravilhosa é ver o próprio Deus, o Filho de Deus, antes da encarnação, nos tecendo orientação e como sermos vitoriosos. Ficaríamos impactados, não ficaríamos? A santidade e o amor de Deus nos constrange, como disse o apóstolo Paulo. E ali eles lamentaram. Boquim significa pranteadores. Eles prantearam, choraram. Vemos que os pais ali se prantearam, choraram diante do sermão do próprio Filho de Deus ali para eles. Mas quão terrível é que talvez alguns pais se dedicaram muito para: não, vocês têm que obedecer à lei de Moisés, e se possível for, eu vou usar a vara de correção para que vocês não se percam. Mas muitos pais negligentemente desprezaram a palavra de Deus, desprezaram os profetas, desprezaram a mensagem, e ali eles seriam submetidos à destruição. Por isso que no dia de hoje eu trago a mensagem do lamento de Boquim: ouvir a voz do Senhor. Você quer prosperar? Ouça a voz do Senhor. Quer prosperar todos os dias? Reflita no texto que, de certa forma, sustenta a remanescente cristã Filadélfia. Apocalipse 3:7. Vemos lá para eles estarem atentos, para que ninguém tome a tua coroa. Você já é salvo.
Tem galardão para a tua vida, você vai ser coluna, você vai ser um memorial eterno, você vai receber um novo nome atrelado a tudo que você fez pela obra de Deus aqui na terra. Tem tudo isso já reservado para a tua vida, mas tome cuidado para que os ídolos não tomem a tua coroa. Suas escolhas erradas tomem a tua coroa. Não foi Deus que tirou a coroa de você, foi você que optou trocar a coroa da vida, as coisas eternas, como Esaú trocou as coisas eternas, com a sua gulodice, com a sua imoralidade, com a sua glutonaria, trocou a bênção eterna, de fazer parte de uma linhagem eterna, trocou por um guisado, por um prato de lentilha. O Jacó, que tinha os seus defeitos, ele olhava aquilo e desejava. Eu quero fazer parte das promessas da primogenitura. Eu quero. Tem gente que despreza. Eu ser crente para viver uma vida de privação. Eu quero viver essa vida de privação. Porque o anjo está dizendo aqui, ó, as coisas desse mundo são adversário, é armadilha, é prazer provisório, de sorte que dessa terra nada poderemos levar. É efêmero, é provisório que essa terra e o diabo oferece. Vai voltar para o pó, vai morrer e será réu de suas más obras. Veja que é algo terrível. Quão terrível é muitas vezes nós não estarmos refletindo nas coisas que estão entrando na nossa casa pessoal e na nossa vida espiritual. Veja hoje a luta no Brasil. Estamos numa época que traz à memória a reforma protestante, depois de 10 xenitas, né? Basta multiplicarmos aí um ano, os anos jubileus, que são de 50 em 50 anos, desde 30 de outubro de 1517, ali na época de Lutero. Já existiam também outros grandes homens, como John Hus, Savonarola, da Itália, outros homens que já estavam, de certa forma, buscando uma reforma dentro da igreja. Por que a igreja católica chegou a esse ponto? Basta você olhar para o Vaticano, né? Surgiram os reformistas porque estavam observando como a igreja, de certa forma, ele é coitadinho, vamos trazê-lo para a obra de Deus, para o reino de Deus, venha como estás, sem a mensagem de arrependimento, sem a mensagem de contrição, de busca de Deus, em contrastar as coisas de Deus com as coisas do mundo, que são efêmeras. Então foi criando-se uma